Boa noite, terapeutas. Muito bem-vindo à nossa live. Hoje o tema é com a nossa terapeuta Elaine e nós vamos falar sobre a Grande Fraternidade Branca. É um tema bem importante para o sistema floral de Saint-Germain, porque muitas pessoas querem saber mais sobre a Grande Fraternidade Branca e tem muitas dúvidas. E a Elaine é uma grande estudiosa da Grande Fraternidade Branca, há mais de 30 anos que ela atua como terapeuta. Boa noite, Priscila, boa noite, Elaine, boa noite, Simone, boa noite, Abálcia, bem-vindo ao Instagram da Escola do Verbo, a escola que ministra cursos oficiais do Sistema Floral de Saint-Germain. A Elaine já está aqui e a gente já vai então compartilhar e chamar ela para participar aqui da nossa live, porque hoje a live é toda da Elaine, né? Nós somos somente meros facilitadores aqui desse grande processo de aprendizagem que a Elaine vai trazer para nós. Oi, Valéria, oi, Tsikides, boa noite a todos vocês. Vou chamar já a Elaine para participar aqui da nossa live. Vamos lá. E a ideia da nossa live é que realmente a terapeuta use esse tempo para falar tudo que vocês gostariam de saber, tudo que vocês precisam saber sobre a Grande Fraternidade Branca. Boa noite, Érica. Oi, Serda, tudo bom? Oi, Elaine. Muito bem-vinda, é um prazer imenso receber você, é uma honra, né, trazer uma pessoa que sabe muito desse tema, que é a Grande Fraternidade Branca, que eu assisti uma live dela e eu fiquei realmente encantada com todo o conhecimento que essa mulher tem, né, de um assunto que às vezes levanta bastante dúvida, né, porque são tantas informações e por vezes até desencontradas. Então, Elaine se apresenta para a gente e pode começar o seu presente dessa noite para todos nós, usuários, né, tomadores de florais de Saint-Germain, apaixonados, e que a Grande Fraternidade Branca tem tudo a ver com o nosso sistema. E que ela nos abençoe, né? Eu estou assim super feliz de poder falar desse tema. Te agradeço muito por isso, porque é muito importante que cada vez mais pessoas tenham acesso a essas informações, né? Porque o momento que a gente está vivendo é muito importante. Então, assim, eu fico muito grata. E aí, se imaginar que a gente pode juntar esse tema com os florais que levam o nome de Saint-Germain, está vivendo, né? E isso é muito lindo, muito incrível. É uma grande chance que você está me oferecendo, uma oportunidade linda, que eu sou muito grata, e despertar, né? Tentar despertar algumas pessoas para esse outro lado, né? Então, assim, eu vou começar falando algumas coisas. Eu fiz até um roteiro, porque é tanta informação que senão a gente vai ficar aqui, assim, alguns dias, né? E aí começam a surgir as dúvidas. Então, eu vou tentar seguir uma base, mas aí você pode me interromper, pode perguntar. Se você vê alguma questão de alguém aqui no chat, me para, né? Chama a minha atenção, eu paro, a gente responde, que aí vai ficando mais fluido, né? Senão eu vou ficar muito quadradinha aqui no papel e é mais difícil até para passar a informação, né? Então, assim, Perfeito, Elaine. como que eu gostaria de começar, né, essa nossa live, esse nosso bate-papo aqui? Eu gostaria de começar lembrando de honrar e agradecer a Mãe Terra, Gaia, que nos acolhe, né, que nos fornece a matéria para o nosso corpo. Porque isso é Gaia, isso é da Terra. A materialidade é do planeta. Então, a todo momento, acho que, na verdade, cada vez que a gente acorda, abre o olho de manhã, gratidão ao planeta, né, por nos acolher no seu corpo. Porque Gaia, o planeta Terra, é um grande corpo de um ser que talvez, em algum momento, tenha sido uma Sílvia, uma Elaine. Então, é só para a gente começar a ter noção
da nossa jornada de evolução. Se nós podemos chegar a ser um planeta, se nós podemos chegar a ser um sol, nós estamos engatinhando, né? Então, honrar a Mãe Terra por nos receber e nos acolher é muito importante. E se a gente imaginar que a gente está aqui para florescer, né? Para desabrochar, para florescer, olha que coisa mais linda poder fazer isso com flores, né? Que são justamente os florais, que vêm trazer um suporte para o nosso florescer. Como seres mais íntegros, mais amorosos, mais disponíveis e mais voltados para o coletivo, né? Que é muito isso que você faz, por exemplo. Você está abrindo com essas lives a oportunidade de muitos terapeutas que estudam os florais de Saint-Germain trazerem informações paralelas que podem ser associadas aos florais e de uma maneira que talvez as pessoas fora desse universo não montassem o quebra-cabeça. Então, isso que você faz de abrir a tua casa, né, que é o Instagram da Escola do Verbo, abrir tua casa para os terapeutas, é um jeito de compartilhar, né? Por quê? O que a gente não usa, o que a gente não compartilha, estraga, né? Atrofia. Para que a gente estuda? Para que a gente aprende? É para evoluir individualmente? Sim. Né? É para a gente se conectar mais com a gente, para se conectar mais com as estruturas energéticas, espirituais, mas é também para compartilhar. E a gente não pode, nesse momento, esquecer que isso que a gente está vivendo agora, a gente está no meio de uma pandemia. Pegou o planeta inteiro. Qual o sentido disso? Qual é o chamado que o universo está fazendo para nós, individualmente e enquanto grupo que ocupa este espaço chamado Terra? Porque nós somos um grupo. Então, nós somos um coletivo interdependente. E quando eu não compartilho o que eu tenho de melhor dentro de mim com esse coletivo, eu começo a ter esse meu conteúdo apodrecido, porque ele começa a ser inútil, né? Então, esse momento que a gente está vivendo de transição planetária, já vou começar, né, a colocar alguns termos, né? Esse momento que a gente está vivendo de transição planetária, como uma pandemia, é um chamado para o olhar interno. Porque a partir do momento que eu não posso ir para a balada, eu, pessoalmente, mal vou na casa dos meus pais, só quando o computador ou o celular pifam lá, aí eu vou lá, para dar um socorro. Porque senão, eu não vou lá. Porque eles têm 84, 86 anos. Então, nós estamos limitados nas nossas atividades sociais para poder olhar para dentro. Não é para ficar mais tempo olhando coisas na internet, não é para ficar mais tempo jogando na internet, nos grupinhos, fazendo fofoca. Não. A pandemia trouxe um chamado interno. Se eu não posso ir para fora, o que é que eu tenho de lição de casa para fazer aqui dentro? Porque lá fora não tem nada. E aí a gente vai chegar depois no lá fora não tem nada mesmo, né? Porque é tudo dentro. Então, assim, se a gente for pegar uma linha, né, na história, aí eu vou seguir aqui. Eu falei sobre o florescer, sobre a gente estar num planeta que nos oferece justamente as flores para dar o suporte ao nosso florescer como seres melhores, mais amorosos. O Dr. Bach, na década de 30, ele trouxe para nós essa tecnologia. É uma tecnologia, Silvia. É uma tecnologia para a cura da alma que ele trouxe. Porque ele nunca falou, eu vou curar sua dor de barriga. Não, ele falou, eu vou trabalhar com as flores para entrar no seu campo de emoções, de pensamentos. E a partir daí, você vai ter uma visão diferente e vai poder, vamos usar esse termo, se corrigir. Porque ele dizia que a origem, e isso é o que a gente traz até hoje, né? A origem das nossas doenças não é o corpo físico.
A origem das nossas doenças está no nosso pensamento e no nosso sentimento. Então, aí, se a gente vai expandindo um pouquinho mais isso, o que a gente tem? A informação de que quando eu me magoo, quando eu me sinto ofendido, quando eu me sinto traído, né? Quando eu me sinto vulnerável pela ação de alguém e fico remoendo isso dentro de mim, isso tudo é frequência. Por quê? Não é aqui dentro que está o pensamento, aqui dentro é o cérebro. Não é aqui dentro que está o sentimento, aqui dentro está o coração. As emoções e os pensamentos em si são campos vibratórios. A gente já tem cientificamente comprovado que o cérebro cria um campo eletromagnético por conta da ação dos neurônios. E esse campo ultrapassa a cacholinha, né? O osso que está aqui guardando essa máquina. Agora a gente tem mais recentemente, não tão recentemente, na década de 70, mas que abriu mais agora, a informação de que o coração tem neurônios. E que eles são em menor número e muito mais potentes. Isso é ciência, isso não é esoterismo, não é misticismo, não é loucura da nossa cabeça. É ciência. Então, se o coração tem menos neurônios e eles são muito mais poderosos, criando um campo eletromagnético muito maior ao nosso redor, 5 vezes, se eu não me engano, maior do que o cérebro cria, olha o poder do que eu sinto. Então a gente pode voltar lá no Egito, numa mitologia que é modinha hoje, né? Eu gosto de ter um Anubis aqui, porque eu gosto de lembrar dele, porque ele era o ser que pesava o coração dos mortos. Por que ele pesava o coração dos mortos? Porque o coração ia num prato da balança. No outro prato da balança ia uma pluma, a pluma de Maat, a pluma da deusa da verdade. E o coração na balança tinha que ser mais leve do que a pluma de Maat, para que aquele ser que tinha desencarnado pudesse entrar no reino da luz. Então, olha o coração, né? Com essa informação científica que nós temos hoje, de onde vem? Isso é um conhecimento de sempre. Se você pensar em Egito, eles foram... O Egito, eu gosto de brincar que eles foram colonizados pelos Atlantes, né? Porque quando a Atlântida afundou, o povo teve que espirrar, né? Quem conseguiu escapar, espirrou e se distribuiu pelo planeta. E uma parte dos Atlantes chegou na África, chegou no Egito. E colonizou, porque eles trouxeram para os egípcios avanços, conhecimentos de medicina, de tecnologia, do uso de cristais, né, de várias tecnologias que os egípcios não tinham a menor ideia. Então, se os egípcios tinham esse conhecimento que depois foi sendo deturpado, é porque antes dos egípcios esse conhecimento já estava aqui. Né? A história das tumbas, das pirâmides, dessa pesagem do coração, que é uma das mais marcantes na mitologia egípcia. Então, isso tem uma origem muito anterior. Né? Então, hoje, quando a gente pensa que a gente para num farol e fica bravo, fica irritado, fica nervoso, eu estou vibrando isso. Eu estou colocando essa frequência no meu campo eletromagnético, nos meus corpos, em áreas específicas ligadas a chakras específicos. Então, aí o que acontece? Eu repito, eu repito, eu repito. Toda hora eu repito aquela irritação. Toda hora eu fico, porque eu estou magoada com aquilo que aconteceu há 30 anos atrás e não consigo esquecer. Um pensamento muito baixo astral, muito autodestrutivo, né? Eu fico repetindo, me jogando para baixo. Eu estou saturando o meu campo eletromagnético. Eu estou saturando os meus corpos energéticos com essas frequências. E aí o que acontece quando lota? Porque o baldinho, se ele é para 1 litro de água, não vai caber 1 litro e uma gota. Vai caber 1 litro de água. E a gente tem um limite para chegar nesse ponto de saturação do campo energético. Então chega um determinado ponto, esse litro, né, do baldinho, a próxima gota vai transbordar.
Para onde? Para o corpo físico. Por quê? Eu carreguei tanto aquela frequência que ela vai ficando densa, 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 até que chega uma hora ela fala assim, nossa, não dá, vai para o corpo. Porque eu, corpo energético, não sustento tanta densidade. Eu sou mais sutil do que isso. Então, o campo energético joga esse excesso da frequência não saudável para o corpo físico. Só que ela também joga o saudável. A gente só não para pensar nisso. E é onde vão entrar os florais, né? Então, quando essa frequência densa vem para o corpo físico, você fala, nossa, acordei com uma dor de cabeça. Ou acordei com uma dor de estômago. Mas você não muda o padrão, você continua naquele padrão. Daqui 4 meses, você fala assim, nossa, eu acho que eu tô com gastrite. E você mantém o padrão, e você mantém o padrão. E daqui 1 ano e meio, você fala, nossa, eu estou com uma úlcera. E daqui 5 ou 10 anos, você fala, eu estou com câncer no estômago. Por quê? Porque você não mudou o padrão. E toda vez que o campo energético lota, ele joga para o físico. E aí o que já estava lá vai sendo agravado. Então, assim, só para a gente ter uma clareza desse mecanismo das doenças, né? Eu sei que a doutora Ana vai falar bastante sobre os corpos, já estou dando spoiler do dia 11 para o pessoal ficar ligado. Então, assim, nem vou entrar nisso, porque ela vai falar com maestria sobre isso. É só para a gente ter uma base. Ah, bonitinha, minha prima. Para a gente ter uma base para a gente ir conversando. Então, assim, todos esses trabalhos do Bach, e dos atlantes, e dos egípcios, e dos alquimistas da Idade Média, nunca foram para o físico. Tá? Os alquimistas até tinham uma parte que era bem focada na matéria, porque eles trabalhavam muito com ervas. E a erva é muito focada no corpo. Tá? Mas as panaceias que eles faziam misturavam flores, ervas. Então, de repente, se for pegar uma arruda, você tem a flor da arruda e tem a folha. E cada uma serve para uma coisa diferente. Você vai pegar uma lavanda, né, ou vai pegar uma begônia, né, as flores que tem no sistema de Saint-Germain. Uma coisa é a folha, outra coisa é a flor. E, em alguns casos, outra coisa são as raízes. Então, a gente vai ter sempre essas divisões. E a mistura, né, para a gente ver como a natureza está aqui para ser uma ferramenta de cura. Porque são usados metais, são usados minerais, são usadas as ervas. Tudo isso é usado na cura. Para o ser humano, para os animais. E hoje a gente tem até a sintonização, eu não tenho a menor ideia como funcione, eu não conheço, mas a gente tem uma sintonização de florais com animais. Né? Você tem, por exemplo, florais dos golfinhos. Eu acho incrível. Eu não sei como funciona, mas deve ser muito interessante, né? Não tenho ideia. Eu li sobre isso, Ah, Elaine, e é então. bem interessante porque os florais dos golfinhos, ela nadava com os golfinhos e ela Ah, captava o estado emocional do golfinho, então porque eles emitem os sons e dá para sim, saber como eles estão. que Então bárbaro. eu achei maravilhoso É. também. Então é isso. E se a gente pensar que eles estão entre os seres mais inteligentes do planeta e mais conectados com estruturas muito elevadas, deve ter uma frequência incrível isso também. Então, assim, ó, é a natureza nos oferecendo, né, a energia de cura, também através dos golfinhos, por exemplo, que a gente sabe, né? Então, assim, quando o Dr. Bach nasceu, poucos anos depois, 5 anos, eu marquei 5 anos depois, a Blavatsky desencarnou. 5 anos depois ela desencarnou. Então ela já tinha lá os seus 60 anos, né? Quando ela desencarnou, se eu não me engano, alguma coisa assim. Então, quando ele nasceu, ela estava indo embora. E ao longo daquele livrinho que ele tem, e eu falo livrinho não pelo conteúdo, mas pelo tamanho, porque é um livrinho com um conteúdo gigante. Ele fala lá dentro da fraternidade branca. Ele fala textualmente. Ele fala dos mestres. Ele fala sobre o eu sou. Ele fala sobre o grande arquiteto do universo. Então, certamente ele bebeu nessa fonte da teosofia.
né? Não sei de que maneira, não sei em que condições, não sei se alguém sabe, eu nunca estudei a história dele, mas eu li o livrinho, né? Então, ali nesse livrinho tem um diamante, né? Para a gente brilhar. Porque, assim, a informação que ele traz é para a gente absorver aquilo e trazer para a vida. Quando ele traz a Grande Fraternidade Branca, você fala, uau, isso foi em 1890, né? Ele nasceu em 86. A gente está falando de século XIX. Nós estamos no século XXI. Então, isto é mais velho do que andar para frente, né? E aí, o que acontece? As pessoas começam, que eu vejo muito isso, né, Silvia, a se separar e a se dividir pelas religiões. E este conhecimento não pertence a nenhuma religião. Quando a gente fala em Grande Fraternidade Branca, quando a gente fala em Presença Eu Sou, quando a gente fala nos mestres, a gente não está falando em religião. E, ao mesmo tempo, a gente está falando em todas elas. Por quê? Se você pensar que Buda não era budista, se a gente pensar que Jesus não era cristão, não é? Assim, eles não vieram criar as religiões. Eles vieram trazer mensagens. Então, a gente vê que a Fraternidade Branca faz assim. Quando o bicho está pegando, né, quando a coisa está ficando meio feia, vem um representante deles para falar do tipo, opa, vamos corrigir essa rota, né, vamos trazer esse conhecimento, essa informação, essa prática, né, para ver se a gente consegue ajustar essa caminhada do povo que está lá embaixo, porque eles estão se perdendo. Então, de vez em quando, vem alguém. A mudança vem agora. Que não vem alguém. Como veio um Jesus, como veio um Buda, como tivemos um Krishna, como tivemos um Zoroastro, né, como tivemos um Maomé. Enfim, se a gente começar a voltar no tempo, e isso assim, o que a história guardou pra gente. Porque tem toda uma parte que a gente não tem a menor ideia do que aconteceu, porque não tem isso registrado, né? Até as ruínas vão sendo destruídas. Até a arqueologia tem dificuldade para reconstituir isso. E vamos combinar, isso também faz parte de um plano meio sinistro, que é apagar a nossa memória, para manter a gente nessa escuridão, para dificultar essa nossa caminhada. Amém que tem os seres da Fraternidade Branca e muitos seres trabalhando para que a gente recupere a memória. Porque, no fim, essa nossa jornada, esse nosso processo, ele não passa disso. Né? De recuperar uma memória, de resgatar procedimentos, de resgatar dons que nós temos e que estamos aqui mergulhados numa densidade que vela, né? Veda o nosso acesso. Como é que a gente faz para abrir isso? Então, vou entrar aqui falando da criação da Fraternidade Branca, né? Que é uma pergunta que o pessoal faz muito. Não vou entrar em muitos detalhes, senão eu vou usar muito tempo para isso. Mas eu vou resumir dizendo assim. A Fraternidade Branca foi criada na época dos Atlantes ou antes, tá? Antes. Tem um registro de 18 milhões de anos atrás para a criação da Fraternidade Branca. Então, eu não vou entrar muito nisso, que tem muita discussão em cima disso, tá? Mas ela é constituída por seres, basicamente, que se desenvolveram aqui, viveram aqui, como você, como eu, né? Como o Leonardo, que está aqui assistindo a gente, que eu estou vendo o nome ali, como todo mundo. Viveram aqui. Encarnaram, reencarnaram, reencarnaram, e atingiram o que a gente chama de mestria. Que mestria é essa, né? Por que eles são mestres ascensionados? Porque eles atingiram a mestria sobre eles mesmos. Eles não são mestres de ninguém. Eles são mestres dos seus próprios pensamentos e sentimentos. Eles conseguiram chegar neste ponto de autodomínio, porque não é controle, não é manipulação, é autodomínio. Eu sou senhor de mim. Eu sou senhor do que eu sinto, eu sou senhor do que eu penso. Às vezes a gente está lavando louça, está fazendo a cama, está parado no trânsito, você nem vê o farol abrir,
não vê a água cair da torneira. Você fala, nossa, nem vi. Não viu por quê? Onde você estava? Você não estava senhor da sua mente naquele momento? Então você estava onde? E quem é que estava ali tomando conta da sua mente, que não era você? Então a gente não tem esse controle, né? A gente fala sem pensar, reage emocionalmente, impulsivamente, movidos pelo límbico, né? Pelo cérebro reptiliano, que é muito antigo, instintivo, isso é ciência. Tem um estudo muito interessante, se a gente, na hora de uma reação, é que a nossa raiva é uma coisa aqui nesse planeta, né? Na hora da raiva, se você conseguir contar até 10 ou 15, você não reage. Porque é o tempo que o seu neocórtex precisa para ser acionado e tirar o controle do límbico. Se você for naquela bateu, levou, é o límbico, né? É o cérebro reptiliano que vai ali e pumba, reage na hora. Se nessa hora você contar até 10, o neocórtex é o cérebro mais novo, né, que a gente tem. Então, é o tempo que este comando leva. A gente é lento, tá? É o tempo que o comando leva para ir para o límbico, para sair do límbico e ir para o neocórtex. Então, aí você não reage. Você respira e fala, ok, tem um outro jeito de eu lidar com isso sem ser na pancada. Eu não preciso partir para cima do amiguinho. Dá para eu lidar com isso de uma outra maneira. Aí o neocórtex entra em ação, né? Com uma coisa mais racional, mais elaborada, né? Com mais informação, mais conhecimento e mais disciplina, né? É o tempo que a gente precisa dar para ele receber informação e tomar conta, né? Então, isso é uma coisa. Vamos lá. Eles desenvolveram, atingiram essa mestria sobre sentimentos e pensamentos. E ao invés de seguirem a jornada deles para outros orbes, né, para outras dimensões, para fazer outras coisas, eles aceitaram o convite de ficar por aqui, ajudando a humanidade a evoluir. Porque como eles tinham passado o processo, eles sabiam das dificuldades. Eles, mais do que qualquer outro ser fora daqui, eles tinham condições de dar esse suporte para a gente. Porque, por incrível que pareça, aí já vou entrar num outro tema que são outros planetas, né? A Terra é um dos planetas mais densos que existem, né? A gente tem na nossa galáxia outros planetas parecidos com o nosso, com uma vida parecida com a nossa, e são muito densos. Todos os seres que habitam outros orbes têm outras frequências. Então, para eles, hoje, é até difícil entender como que a gente transita nessa densidade, né? Pensa na gravidade que segura a gente aqui. Grudadinho no chão, né? Achatando a gente aqui no chão. Então, para eles isso é muito complexo. Só quem viveu aqui tem uma noção muito clara de como é a vida aqui. Então, esses mestres, eles têm esse diferencial. Eles ficaram para ajudar, porque eles conhecem a nossa trajetória aqui e as nossas dificuldades. Então, isso é lindo, porque é um serviço de puro amor, né? Não tem salário, né? Vamos combinar. Não tem, o salário deles é em luz e amor. E mais trabalho. O que eles ganham é mais trabalho. Né? Não tem outro pagamento. E aí, a eles, outros seres se juntaram. Porque quando fora da Terra começaram a ver a força-tarefa que começou a ser criada para ajudar a gente aqui, seres de outros lugares vieram ajudar. Então, hoje nós temos o que a gente chamaria de seres ultrafísicos, ultraterrestres, para não dizer extraterrestre, que assusta algumas pessoas. O que é um extraterrestre? É alguém que está em outro planeta que não a Terra. É simples assim, não é nada esquisito. Né? A gente está aqui, tem gente que não está aqui, está em outro lugar. E tá tudo bem, né? Pelo menos deveria estar. Voltei? Voltou, Tá. voltou. Eu tô com um alarme aqui.
Então, assim, junto com esses mestres, existe toda uma hierarquia, porque é muito trabalho. Não é trabalho para 1, 2, 3, 7, 10, não. Cada mestre responde para o planeta Terra por uma virtude. Normalmente a virtude na qual eles atingiram a mestria nas encarnações deles. Então, eles são parte de uma grande estrutura. Então, junto com os mestres, a gente tem quem? Arcanjos trabalhando. A gente tem anjos trabalhando. A gente tem Elohim trabalhando. E a gente tem devas elementais. É toda uma estrutura hierárquica para cada raio que chega na Terra. Então, agora vamos aos raios. Tá dando para ter link, né? Conforme eu tô Tá falando? sim. Tá. Tá Se você tranquilo, perceber que tá fica muito bom. confuso, você me grita, tá? Não, não, super Então, didático. vamos aos raios. Vamos pensar assim. O nosso Sol, ele é o Sol do nosso sistema solar. Tá? Dentro do nosso sistema solar, tem os nossos vizinhos. Marte, Vênus, Mercúrio, Saturno, Netuno, né? Enfim. Mas existem outros sistemas solares na nossa galáxia. Outros sóis com outra vizinhança, né? Com outro condomínio. Nós estamos no condomínio desse nosso sistema solar, que tem esses vizinhos que a gente conhece. Outros sóis têm outros planetas girando ao redor deles. E são milhares. Milhares na nossa galáxia. Né? Nessa Via Láctea linda, em formato espiral, de bracinhos claros e escuros. No centro dessa galáxia tem um outro Sol que sustenta a frequência dos sóis dos sistemas solares. Então pense assim, eu estou simplificando, ok? Pense que este Sol central na nossa galáxia emite para cada Sol a frequência adequada para a vida em cada sistema solar, que são diferentes. Imagine a potência desse Sol que sai do centro da galáxia. Se chegar direto aqui em mim, em você, a gente frita. Não tem como. Então, isto vai para o nosso Sol, que filtra, que alivia, que ameniza, para que a gente possa receber essa frequência da fonte. Essa frequência que chega, para que a gente absorva, ela tem que ser decomposta. Porque ela é uma frequência de pura luz. Então aí quando a gente vê um arco-íris depois da chuva, a gente tem as 7 cores do arco-íris. Que faz parte o quê? Da frequência do espectro visível para os nossos olhos. Porque existe uma série de frequências acima do ultravioleta e abaixo do infravermelho que nós não enxergamos. Nem por isso eles deixam de existir. Este espectro que é filtrado para nós traz as virtudes dos raios para o planeta, dos raios dos mestres. Então aí a gente tem esta decomposição sendo uma frequência de suporte à nossa evolução. Então aí você vai ter o primeiro raio azul, você vai ter o segundo raio no amarelo, você vai ter o terceiro raio no rosa, você vai ter o quarto raio no branco, o quinto raio no verde, o sexto raio no vermelho e o sétimo raio no violeta. Então nós temos essa frequência e cada frequência traz para nós uma virtude da fonte, do Criador. Porque esses mestres, eles estão a serviço do Criador de tudo que há. E ó, tão pertinho da gente, hein? Então ó, a gente tem chance ainda, a gente tem jeito, né? A gente tem que ter fé e esperança, porque a gente tem jeito. Eles estão mostrando pra gente que é possível. Então, por exemplo, quando você pega, sei lá, o mestre Hilarion do quinto raio,
que é o raio verde, que é o raio da cura, né? A gente está numa pandemia, estou puxando para nós o raio verde da cura. Ele sustentou ao longo das encarnações dele a frequência da cura e da verdade. Porque quando você diz a verdade te libertará, a verdade te curará. Porque quando a verdade te liberta, ela te liberta do quê? Ela te liberta da ilusão. E quando você sai da ilusão, você cura os seus campos energéticos. Então, verdade e cura caminham absolutamente juntos no raio verde. Então, essa sustentação para a Terra é feita, é por ele, sim, é por ele, mas por toda uma hierarquia. Então, quando você faz, por exemplo, um decreto invocando a chama verde da cura para o seu corpo, ou para os hospitais que estão atendendo os pacientes nessa pandemia, não é ele que vem. Existe toda uma estrutura de muitos níveis que usam isso que você está pedindo para manifestar a chama verde da cura nos lugares. Então não é o Hilarion que vem aqui buscar, que vem aqui trazer isso. Existe toda uma estrutura. Quando você fala assim, a Ford fez um carro, não foi o senhor Ford que fez o carro, né? Foram todos aqueles seres que trabalham para o senhor Ford que fizeram o carro. É exatamente igual. São muitos níveis de seres trabalhando em prol de uma mesma causa. E aí você vai ter essa mesma frequência, essa mesma divisão em todos os raios. Em todos eles. Até a gente chegar... deixa eu ver. Eu fiz um post hoje no meu Instagram, é que eu não estou com o Instagram aberto, mas eu trago uma flor do quinto raio. Hoje eu coloquei essa postagem do quinto raio. Então, assim, se eu não me engano... Nossa, o que que é? Verbena? Não sei, eu não lembro agora. Quinto raio. A primeira do quinto é a abundância, que eu sempre... Não, Nossa, acho não. Eu vou até fantástico. olhar aqui, porque eu vou falar qual foi, porque eu não lembro qual foi que eu coloquei. Eu acho legal falar, porque essa postagem foi feita exatamente hoje. Exatamente hoje. E assim, não é coincidência, né? Me ocorreu agora de falar do quinto raio, mas eu acho que sempre tem tudo a ver. Eu vou falar aqui, ó. A flor da goiabeira. Porque eu estou falando do medo. E eu pus um pouco mais cedo a verbena, que é do quinto raio. E a verbena, vamos lá. Ela não trabalha um pouquinho amolecer? Não é? Ela não é para pessoas mais rígidas? Mais inflexíveis? Ela tem um pouquinho A essa... verbena é para os mandões, para os Exato. líderes por uma causa, né? Isso. E às vezes, por uma causa, a gente fica cego e perde o fio da verdade. Porque entra na ilusão da emoção da causa. Então a gente, quando defende uma causa, por mais que seja lindo, a gente não tem que virar mártir. Não estamos mais na época dos mártires. É preciso ter a flexibilidade que a verbena pode nos trazer para ouvir outros pontos de vista, para enxergar com os olhos de outras pessoas. E aí você entra também na empatia, que é se colocar um pouco no lugar do outro. Então tudo isso tem a ver com o quinto raio, que é regido, né, pelo mestre Hilarion, mas que tem todos os seres que trabalham. E se você pensar que os anjos trabalham muito nos nossos sentimentos, todos os anjos de todos os raios vão atuar junto a nós nos nossos sentimentos, para ajudar a gente a ter um maior controle dos nossos sentimentos e emoções, que é o grande desafio nessa fase da nossa encarnação. Tudo bem até aqui? Tudo ótimo, maravilhoso. Tá, se tiver alguma pergunta, você me fala. Verbena, você colocou, isso mesmo, Simone. Tive até que abrir aqui, porque eu já não lembrava o que eu tinha postado. Então, assim, tudo que a gente precisa é essa energia da verbena. Flexibilizar o nosso olhar. E tirar o nosso olhar da religião. Porque senão fica incompatível.
Porque a minha religião é melhor que a sua. Eu tenho certeza disso. Não é isso que cada um tem dentro de si? Então, assim, ó a briga feita, né? E toda vez que você divide, você enfraquece. Quando, na verdade, você tem uma fonte com muitas interpretações, né? Com muitas liturgias diferentes, rituais diferentes, nomes diferentes. Ok, tá tudo bem. O budismo funciona de um jeito, também não é religião. O catolicismo funciona de outro, né? Dentro do cristianismo, quantas linhas de cristianismo você tem, né? Então, assim, qual é verdadeiramente a importância disso? É que isto que você acredita faça com que você realmente, verdadeiramente, se conecte à fonte. Não importa que nome tenha. Que seja de amor, que seja de integridade, que seja de convivência com as diferenças, pois é através delas que a gente cresce. Não tem como a gente crescer no que é igual. Quando eu escolhi, por exemplo, estudar os florais de Saint-Germain com você, por que eu escolhi? Porque você é de uma área científica. Eu sou diferente de É, você. você traz para mim o que eu não tenho. Eu fui buscar o que eu não tenho. Eu podia estudar floral com 200 outras pessoas. Mas você ia me trazer uma base científica, de pesquisa, de atenção às leis, às regras, aos protocolos, que outros terapeutas talvez não tragam. E para outras pessoas, isso não é necessário. Para mim era. Então eu fui fazer com você. E por outro lado, de repente você assiste uma live minha e fala: uau, que legal esse negócio da fraternidade branca, vou trazer a Elaine. Então, assim, a gente troca o tempo inteiro. Porque os iguais, só ali entre eles, eles não saem daquilo. É a diversidade que nos enriquece e que nos ajuda a evoluir. Porque aí você tem o olhar do outro, você se coloca no lugar do outro. Eu gosto muito de uma coisa, que se a gente parar para pensar que o Criador, a fonte, ele não tem braços e pernas, né? Os braços e pernas do Criador são os nossos. Então, é através de nós que o Criador também realiza e manifesta as coisas aqui. E é importante a gente lembrar que a gente poderia, de vez em quando, exercitar, trazer para nós o olhar. Não no sentido de como eu olho o Criador, mas no sentido de como o Criador olha o mundo que a gente vive. Para que a gente pudesse colocar esse olhar mais amoroso na existência aqui na Terra, né? E lembrando, eu não sei como é que a gente está de horário, você vai me avisando, tá, Silvia? Porque Tá, é eu não oito tenho e a menor ideia. quinze, a gente tem 15 minutos. Um Tá, pouquinho tá, menos, porque senão se ela cair, a gente não consegue salvar. tá, dá pra falar. Então a gente precisa trazer tudo isso que eu tô falando aqui para este olhar das ferramentas da Fraternidade Branca. Quais são as ferramentas que a Fraternidade oferece? Ela oferece os decretos que ajudam a gente a requalificar o poder do verbo, porque a gente usa muito mal as palavras. A gente adora falar bobagem, a gente adora se jogar para baixo. Ah, eu sou burra mesmo. Ah, eu nunca faço direito. Cara, eu sou é a coisa mais poderosa. É a fala criadora. Moisés, quando encontrou lá a sarça ardente, quem era? Ele respondeu: eu sou o eu sou. É o nome do Criador que está em nós, que é o que nós somos. Quando eu digo eu só posso colocar na sequência coisas construtivas. Porque eu estou usando o poder criador do verbo. Então, os decretos trazem essa consciência para a gente e nos ajudam a fazer a reconexão, ao fortalecimento da conexão com a nossa chama trina, com a nossa presença eu sou, que é um outro estágio nosso, digamos assim. Outra ferramenta maravilhosa da fraternidade, a própria meditação, né? Muito antes da década de 30, a Agni Yoga já trazia pelo mestre El Moria
as dicas do coração como portal de acesso às grandes e elevadas frequências da luz. Porque tudo é para dentro, é o que eu falei lá no começo, não tem fora, tudo é dentro. Seu coração é um portal. Isso já é ensinado há nem sei quanto tempo. Então, ó, vamos para dentro onde estão os caminhos, as conexões, as respostas e os acessos. Então, se você faz um decreto e aí na sequência faz uma meditação, olha que abertura de consciência que você pode alcançar. E se antes do decreto e antes da meditação você tomar um floral, índica, por exemplo, né, que vai expandir, né? Ou tomar um floral, aí você sabe os nomes melhor do que eu, um floral que trabalhe um silêncio interior, que te coloque mais em paz para dentro. Thea. Thea. Então, assim, você vai somando. E por que que eu estou colocando os florais de Saint Germain como uma ferramenta de fraternidade branca? Porque declaradamente, quando a Neide trouxe, ela fez a sintonização com os elementais e devas. E desculpa, os elementais e devas estão a serviço, sim, da fraternidade branca. Porque um deva, um elemental, eles têm a responsabilidade de criar o grão de areia. São eles que criam a folhinha do alecrim. E depois, na época certa, eles vão lá e criam a flor do alecrim. Tem quem crie. A gente não vê e acha que aquilo brota como? Tem um ser dedicado, sei lá eu quanto tempo, estudando e se preparando para descer aqui na primavera e produzir esta flor da verbena. E quando esta flor é produzida, ela é produzida por uma razão. Não existe nada na natureza aleatório. Então as flores podem curar, sim, os nossos campos energéticos. Elas vêm ajustar os nossos campos energéticos. Assim como as ervas trabalham também o nosso corpo físico. Porque elas estão aqui para nós. Estão em evolução também. Tem um processo delas de evolução, mas fazem parte do nosso no sentido de nos dar suporte. E quando a Neide diz que foi chamada pela flor, que ela é, né, normalmente chamada pela flor, e que ali ela sintoniza com o elemental, ela está sintonizando com o ser que está trazendo o raio, a frequência daquele raio que vai atuar naquela flor. E aí aquilo vira um remédio para a nossa alma. Então, eu acho muito lindo, porque quando você toma a frequência de atuação do floral de Saint Germain, ela é muito incrível, né? Porque eu trabalho com outro sistema de floral, que tem uma atuação diferente, onde a gente faz muita limpeza. Muita limpeza, muita coisa. Lindo! Funciona maravilhosamente para algumas pessoas, mas não para todo mundo. A frequência de Saint Germain tem uma atuação muito delicada e muito sutil, porque ela entra no nosso campo energético trazendo a luz. Porque o campo energético é luz, né? Toda vez que eu fico ali ruminando coisa chata, coisa ruim, coisa destrutiva, eu estou queimando luz. Eu estou apagando o campo energético, né? Então, quando o floral de Saint Germain ele entra no meu campo, tá tudo bem eu ter ali um monte de coisa que não é luz. Porque ele entra com a luz. Exatamente a luz oposta àquela escuridão que eu tenho ali. E quanto mais eu tomo o floral, mais luz vai entrando no meu campo. Uma luz que tem a frequência exatamente oposta àquele meu ponto de escuridão. E chega uma hora que eu tomo floral, que a frequência dessa luz sobrepuja. Ela fica muito maior do que aquele ponto de escuridão. E a escuridão desaparece naquele ponto que eu estou tratando. Qual é a consequência disso? É eu mudar o meu comportamento. Porque ó, se eu tomo esta verbena, eu tomo, tudo bem, dentro de uma fórmula, né? Específica para cada pessoa, mas esta verbena como uma base importante para trabalhar
o meu autoritarismo, a minha visão inflexível, né, a minha rigidez, eu tomo esta verbena, ela põe luzinha. Eu tomo esta verbena, ela põe luzinha. Eu tomo esta verbena, ela põe luzinha. Chega uma hora que aquela escuridão da minha rigidez e inflexibilidade acaba. Porque o meu campo vai sendo inundado pela luz oposta, que é a frequência da flexibilidade. Eu inverto o campo. Eu inverto o campo. E esse trabalho é lindo. Porque se eu inverto o campo nessa frequência, a minha visão de mundo vai mudar. Porque eu vejo o mundo conforme as minhas crenças, né? As minhas referências de vida, da minha família, da minha religião, da escola que eu estudei, do grupinho do clube que eu frequento. Tudo isso é o que me forma. E cria em mim esse monte de pontinho que eu não abro mão. Quando o floral entra trazendo o oposto daquilo que está me prejudicando, porque eu só vou atrás quando está me prejudicando, né? Eu só vou atrás quando dói, né? Então, se eu vou atrás e trago aquilo que alivia a dor, eu automaticamente começo a ver o mundo de uma maneira diferente. Porque aquelas crenças começam a ser mudadas, os paradigmas começam a ser transformados, a empatia começa a surgir, né? No caso da verbena. Poder flexibilizar, poder oferecer um ouvido diferente, um olhar diferente, porque é diferente de mim, né? Então aí, automaticamente, ó, vamos combinar? Aquela dor no pescoço vai melhorar, porque é rigidez. Aquela dor na coluna vai melhorar, porque é inflexibilidade. Se eu não consigo fazer isso, que me impede de virar e olhar para o outro lado, né? De mudar o meu ângulo de visão? Ó, a rigidez. Então aí a gente vai tendo todo esse pacote que os florais de Saint-Germain trazem nessa sintonização das flores com os elementais. Porque se a fraternidade está aqui para sustentar e apoiar a nossa evolução, com meditação, com decreto, com as canalizações, esses textos que trazem tanta informação para a gente, por que não com os florais que vão direto no nosso campo energético? Trazer luz. Trazer luz, a gente está no escuro. Né? As nossas crenças, as nossas limitações autoimpostas, elas nos deixam no escuro. E aí os florais entram, junto com a meditação, junto com os decretos, trazendo luz para essa escuridão. Ok, às vezes no primeiro momento, quando a luz entra, você enxerga mais a sujeira, né? A gente leva aquele susto e fala, ah, nossa, eu não sabia que era tanto. Que bom, agora você sabe, vamos trabalhar nisso. Né? De uma maneira amorosa, de uma maneira suave, de uma maneira... Nossa, é amorosa. A frequência do floral de Saint-Germain, ela é amorosa. E se a gente pensar que o Saint-Germain é hoje o regente dessa era, da era de Aquário, que entra no lugar, que sucede, na verdade, né? Sucede a era de Peixes, tem tudo a ver. E ele é o regente, como se ele fosse o Mahashohan, né? O grande chefe, vamos pôr como grande chefe, grande líder. Temos 8 minutos. Tá. O grande líder dos 5 raios novos, porque quando a Neide trouxe, ela já trouxe 12 raios para a Terra. E é sobre isso que a gente vai falar no curso depois, com mais detalhes, a gente vai esmiuçar bastante. O que eu quero deixar muito claro aqui é que a gente é frequência. Floral é frequência. Meditação é acessar frequência. Decreto é transformar a frequência junto com floral, junto com todo esse pacote de ferramentas que a gente vai recebendo, né? E aí tem o e-book que eu vou deixar, tá na minha bio, é um e-book gratuito de decretos, né? Que eu tinha comentado com você. Para quem não conhece, quiser entrar em contato um pouco com os decretos, tá lá. É só entrar, baixar gratuitamente. Eu vou ficar super feliz de responder as dúvidas que o pessoal tiver, pode me mandar. Vamos falar disso. Tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui. Tá. Qual é o floral bom para diminuir a ansiedade, rigidez, aumentar o foco e o canal com a espiritualidade? É uma consulta. E é um pacotinho, na verdade, é uma fórmula, né? O que eu acho muito legal. Bom, é especial, é individual, né? Pessoa. Não, vamos falar de um modo genérico, né? Então, espiritualidade, você tem
lótus azul, que é a flor da iluminação, você tem a ipê roxo, que é a flor que traz luz para as nossas sombras, né? Só alguns exemplos. Ansiedade, você tem melissa, cidreira, lírio da paz, se você tiver muitos conflitos. Então, depende qual é a sua ansiedade. Goiaba, se você tiver muito medo, né? Então, assim, tudo depende. A gente precisa saber quem é a pessoa, para saber qual o padrão, para saber qual é a biografia, para linkar tudo isso. Porque é muito né? importante que os florais e essas técnicas mais energéticas, a gente com floral não trata a doença. O nosso olhar do floral é para a pessoa e a sua biografia, a sua história de vida. Porque uma ansiedade, ela é muito diferente em mim e em você. São duas ansiedades diferentes. Então, o floral, ele traz esse olhar para o ser único que cada um é. É lindo isso. Alguém perguntou qual é o meu Instagram. elainefdefaca.martins. A gente deixa depois nos comentários da live. Que aí é só acessar e baixar. Maravilha. Bom, alguém mais tem alguma pergunta? O nosso tempo, infelizmente, está acabando, né? A gente tem aqui a Gabi da Bom Coração, que está assistindo a nossa live. Ela faz sprays vibracionais, né? Com óleos essenciais, sons, né? Ela trabalha sons e trabalha também as essências florais Saint-Germain. Então, são fantásticos também, é uma outra forma de tratamento, né? São frequências. Você trata as pessoas de um ambiente, também super recomendo, né? E a gente tem os modos de uso da terapia floral, né? Então, modo tópico, uso oral, você tem vários modos de fazer uso da terapia floral. E se você... Ontem eu estava assistindo o curso de Ho Oponopono, que foi dado lá em Portugal, e eles estavam falando, né, que você pode só tomar um floral, você vai ter um efeito muito bom, e você também pode associar ele a alguns decretos. Então é bem interessante. Perfeito. Veio bem a calhar com tudo que você falou. Nossa, perfeito. Assim, uma técnica fortalece a outra, né? Vai fortalecendo. E é muito importante mesmo que você falou de reaprender a usar o verbo, reaprender a se expressar das maneiras corretas e adequadas. Qualificar você vai fazer a linguagem, né? Isso. Tem uma pergunta aqui, Elaine, para você. Você vai fazer um curso sobre esse assunto de hoje? Vamos, eu e a Silvia estamos montando para falar sobre a fraternidade com mais detalhes, trazendo bastante informação também sobre os 5 raios. Vamos falar novos, não são, mas vamos colocar como novos, né? Então a gente vai falar sim sobre isso. Aí depois, quando tiver montado, a Silvia já vai divulgar isso daí para o pessoal. Bom, eu vou encerrar para a gente não perder a nossa live, para ela ficar salva, porque tenho medo que eu já perdi algumas, né? Depois a gente marca outra. Isso, a Elaine vai estar disponível no Instagram dela para dúvidas, para, né, quem quiser trazer algum assunto, né? É sempre bem importante saber que a gente termina, mas nunca acaba, né? Porque nós somos todos conectados, né? E eu quero agradecer imensamente, Elaine, por toda a sua disponibilidade, a tua grande sabedoria, a tua grande didática e a tua compaixão, né, com todos nós, em trazer esse assunto, em trazer esse assunto, porque realmente é um assunto muito difícil, né? Porque como ela bem falou, eu não pertenço ainda, eu estou com um pezinho lá e cá, né? E eu falo que eu não tenho vergonha nenhuma, né? Eu sou professora oficial de Saint-Germain, mas a gente tem as nossas limitações como seres humanos e fazem parte, né? E eu faço a minha parte muito bem feita, mas tem partes que eu não consigo. E aí nós precisamos agregar, né, sabedorias como a da Elaine, como a da doutora Ana, que vai trazer os corpos sutis na sexta-feira. Então, quem puder assistir também a doutora Ana, são assuntos muito pertinentes e que tem muito a ver com esse nosso momento atual no planeta Terra, né? Que somos nós, como a Elaine brilhantemente trouxe hoje. Somos nós. Então, Elaine, minha gratidão imensa. Nossa, né, eu que agradeço muito. Essa maestria com que você trouxe esse tema, essa leveza e essa grande sabedoria que desde o primeiro momento que eu assisti aquela sua live, realmente eu fiquei encantadíssima com o seu ser, com a sua leveza, com a sua meiguice, essa capacidade que você tem de trazer esse assunto tão difícil, e tão amado, né, de uma maneira
tão leve que faz a gente realmente compreender essa esfera maior, essa esfera sutil. Eu só vou falar Muito uma coisinha para obrigada. você. Pode falar. Eu gosto muito de falar sobre isso, e quanto mais eu falo sobre isso, eu procuro lembrar. Os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. É Né? verdade, Eu sou sempre é a verdade. primeira a ouvir, então a gente nunca está pronto. A gente está sempre É verdade. aprendendo, o tempo inteiro. É, é. Só se abrir. Deu nosso tempo, eu Falou. vou encerrar. Beijo. Gratidão a Eu que todos agradeço vocês e muito. nós estamos sempre à disposição. Beijo, Silvia. Obrigada. Obrigada, pessoal. Beijo.